o feminismo passou a ser um clichê que é, ou as pessoas não sabem o que é e, portanto, dizem disparates sobre aquilo que é o feminismo, ou então, a priori, têm posições também que não têm fundamento em relação àquilo que pensam. E eu acho que essa ignorância é particularmente grande em relação aos mais jovens, que não conhecem a história do que foram os ganhos das mulheres em termos dos direitos, dos seus próprios direitos, que em muitos países ainda não os obtiveram e que em muitos países como o nosso só obtiveram há muito curto prazo, há muito pouco tempo, e provavelmente não em todos os domínios. E, portanto, eu acho que é um assunto que, ocupando, tratando-se de metade da população, ou ligeiramente mais do que metade da população da maior parte dos países, é um assunto que continua a ser muito atual e é um assunto que deve ser desmistificado, não é? Porque acho que ainda há muitas posições que são posições que só demonstram a ignorância das pessoas em relação a esta questão. Podemos recuar até aos primeiros anos do século XX e já encontramos em meia dúzia de mulheres a consciência de que nem tudo estava bem e havia mudanças grandes a fazer. Talvez sejam estas as raízes mais visíveis dos feminismos na Europa do século XX. Ainda estavam para acabar os anos de 1800 e as mulheres inglesas que exigiam poder votar manifestavam-se regular e ruidosamente pelas ruas. Ficariam conhecidas pelas sufragistas. Em Portugal, a política continua a ser assunto de homens. De homens e para homens. Nenhuma mulher votava e a primeira que o fez aproveitou um vazio na lei. Carolina Beatriz Ângelo entregou o voto para a Assembleia Constituinte em 1911, alegando que, por ser viúva, era chefe de família tal como a lei exigia para que se pudesse votar. Quem fez a lei nem tinha posto a hipótese de uma mulher ser chefe de família. Resultado, o voto foi validado pelo tribunal, mas a lei mudou imediatamente de forma a deixar bem claro que só os homens eram votantes. Teoricamente, já não há dever de submissão das mulheres aos maridos. O divórcio é legal e as consequências do adultério as mesmas para os dois sexos. A lei permite já o acesso das mulheres ao trabalho na administração pública. Em 1924, reúne-se em Lisboa o Congresso Feminista da Educação. O impacto extravasou as fronteiras, em grande parte pelo apoio de vários nomes importantes e associações feministas estrangeiras. Este foi, sem dúvida, um dos primeiros grandes passos para a emancipação das mulheres em Portugal. O Congresso repetiu-se 4 anos depois. É verdade que o panorama nas universidades não muda de repente. A maternidade e o lar continuam a estrangular o mundo feminino. Fora disso, a mulher é uma imagem bonita que pode ajudar na publicidade impressa no princípio do século. Se a exposição é maior, é geralmente porque já não há grande reputação a defender. Muitas das mulheres que fazem capa da ilustração portuguesa, por exemplo, eram atrizes ou cantoras. De forma pontual, uma ou outra queixa aparece poeticamente. Para não parecer reivindicação, mas a mágoa fala de preconceitos. Começa o Estado Novo e em 1931 o direito de voto é concedido às mulheres, mas só às que tiverem no mínimo concluído o liceu. Os homens podiam votar desde que soubessem ler e escrever. Em 67, o novo Código Civil continua a estabelecer que o marido é o chefe de família e que nessa qualidade pode tomar todas as decisões relativas ao casal e aos filhos. Só com a Revolução de Abril de 74 são abolidas todas as restrições ao direito ao voto. 1975 é declarado pela ONU o Ano Internacional da Mulher. Para o lembrar, o Movimento de Libertação de Mulheres organizou uma manifestação no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Uma manifestação onde seriam queimados objetos simbólicos, como o Código Civil ou brinquedos sexistas. Mas um despropositado título de jornal falando de striptease mudou tudo e levou milhares de homens a acabar com o que devia ser uma manifestação feminina. A UMAR, União de Mulheres à Alternativa e Resposta, nasce nessa época em que o novo contexto político empresta alento para a luta. Hoje, a associação combina gerações diferentes e une velhas e novas causas que, aos poucos, vão ficando registadas e disponíveis a todos.
No site da UMAR encontra o Centro de Documentação Helena Guimarães. Uma memória histórica com a digitalização de muitos e muitos documentos relevantes em matéria de feminismos. O feito do ano será talvez a continuação dessa memória. Em 2008, a UMAR voltou a reunir em Lisboa o Congresso Feminista, 80 anos depois. De que é que se falou? A igualdade ainda não está alcançada, portanto, nem no espaço público, apesar das muitas conquistas já alcançadas, não é? Do voto, do trabalho, mas ainda há muitas desigualdades, não é? Salariais, nos topos das empresas, a maioria são homens ainda. Depois de termos conquistado o sim no referendo sobre o aborto, poderiam pensar a maior parte das pessoas que as reivindicações feministas estavam suplantadas, que já não havia mais terreno. E quisemos dizer que não, que existem múltiplas razões para uma pessoa denominar-se feminista, quer seja homem, quer seja mulher, e este congresso foi feito para isso mesmo. A UMAR estende-se hoje a várias regiões do país. No norte, por exemplo, encontrou vozes que há décadas se batiam essencialmente pelas mesmas causas, embora em grupos diferentes, como era o Autónomo do Porto. À volta de quem se interessa, estuda e reivindica há sinais, como na Biblioteca da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto. Da ficção às revelações e revoluções da mulher, da poesia aos manuais, teses e outros estudos. A verdade é que nada disto saiu de moda, porque nada disto alguma vez foi ou devia ter sido apenas uma moda. Segundo dados do Observatório de Mulheres Assassinadas revelados pela UMAR, até novembro de 2008 foram mortas, este ano em Portugal, 43 mulheres às mãos dos homens com quem mantinham ou mantiveram uma relação de intimidade. Liberdade? Igualdade? Ainda não.